Bom pessoal, neste vídeo vamos falar sobre a cultura do milho, solo e clima, seleção de cultivares, preparo de solo, calagem, época de plantio, adubação, espaçamento, controle de pragas e colheita. O milho se destaca pela grande versatilidade de uso na alimentação humana e animal e na indústria. Do milho obtém-se uma infinidade de produtos para aproveitamentos distintos. A produtividade da cultura do milho evoluiu muito nos últimos tempos, em função de melhor manejo e utilização de solos e principalmente pelo melhoramento genético de novas cultivares. Entretanto, uma parcela significativa de agricultores ainda continuam com níveis de produtividade baixos, necessitando de uma ação mais efetiva para melhorar esta produtividade. Solo e clima. Para o cultivo com produtividade compensatória, alguns pontos devem ser observados com relação às condições do terreno. Os solos ideais para a cultura do milho são os que apresentam estrutura granular bem desenvolvida, soltos e com boa drenagem. A cultura deve ser instalada de preferência em solos férteis e não ácidos. A textura pode ser argilosa, mas os solos mais indicados são os que apresentam uma textura de 25 a 35% de argila. Quanto ao relevo, os terrenos com declividade até 12% são os mais recomendados, pois favorecem o uso de máquinas e equipamentos. Declividade maiores estão mais sujeitas à erosão, exigindo práticas conservacionistas mais dispendiosas. Quanto ao clima, temperaturas abaixo de 19 graus são consideradas restritivas ao cultivo de milho e abaixo de 17 graus são inaptas. A cultura suporta temperaturas até 27 graus. Acima de 27 graus causa maior transpiração e descréscimo na produção. Seleção de cultivares. A produtividade da lavoura de milho depende das condições ambientais, do potencial genético da semente, do local de plantio e do manejo da cultura. A escolha correta da semente contribui para o sucesso da lavoura. A escolha entre híbridos e variedades deve levar em consideração o sistema de produção que o agricultor adotará, tipo de solo e sua fertilidade. Apenas sementes de boa qualidade de nada adiantará se o manejo e as condições da lavoura não permitirem toda a expressão genética das sementes. As cultivares apresentam diferentes quanto ao ciclo e quanto ao tipo. Os híbridos podem ser simples, duplos e triplos, sendo que os primeiros também podem ser modificados ou não. Quanto ao tipo, variedades. As sementes de variedades melhoradas são de menor custo e exigem menos cuidado na condução da lavoura. Os grãos colhidos podem ser usados como sementes em plantios subsequentes por até 4 anos, sem perda do potencial produtivo. São recomendadas a produtores que ainda utilizam pouca tecnologia. Híbridos. Os híbridos só podem ser utilizados em um plantio, sendo necessária, portanto, a aquisição de sementes todos os anos. Caso os grãos colhidos sejam usados novamente como sementes, haverá redução da produtividade entre 15% a 40%, dependendo do híbrido, além de grande variação no porte das plantas. Híbridos duplos apresentam variações quanto às plantas e espigas,
e suas sementes têm o menor preço. O potencial produtivo deste tipo de híbrido é menor que o simples e o triplo, nas mesmas condições de cultivo. Híbridos triplos apresentam uniformidade entre as plantas e espigas. Seu potencial produtivo é intermediário entre os simples e os duplos. Seu preço e sua produtividade também são intermediários. Híbridos simples são mais produtivos, apresentam grande uniformidade de plantas e espigas. São também os mais caros entre os existentes no mercado. Quanto ao ciclo, o ciclo de uma cultivar é determinado pelo número de dias da semeadura e do pendoamento e deste a maturação fisiológica ou colheita. Super precoce. Ciclo de 120 dias e florescimento aos 60 dias. No mercado, 25% das cultivares são de ciclo super precoce. Precoce. Ciclo de 121 dias a 130 dias. Florescimento aos 65 dias. No mercado, 55 a 65% das cultivares são de ciclo precoce. Normais. Ciclos de 130 a 140 dias. Florescimento aos 70 dias. No mercado, 10 a 15% das cultivares são de ciclo normal. Quanto à textura dos grãos, a textura dos grãos devem ser levadas em conta. Quanto ao objetivo da produção, grãos duros ou mais duros apresentam boa vantagem para estocagem, sendo preferidos pela indústria, que normalmente precisa de produtos resistentes ao armazenamento mais prolongado. Outro ponto fundamental a ser observado é a qualidade do gomo. Deve ser levada em consideração a resistência ao acamamento e quebramento. O gomo fraco e quebradiço das cultivares aumenta as perdas na colheita. Preparo de solo. Sistema convencional de cultivo. Normalmente, são realizadas uma aração e 2 gradagens, sendo a primeira logo após a aração e a segunda para nivelamento da área às vésperas do plantio. Esta operação podem ser feitas para incorporação do calcário quando necessário. Sistema de plantio direto. Um dos maiores avanços no processo produtivo da agricultura brasileira foi a introdução do sistema de plantio direto. Seu objetivo básico inicialmente foi de controlar a erosão hídrica. Em solos de igual declividade, o sistema de plantio direto reduz cerca de 75% as perdas de solo e em 20% as perdas de água. Em relação às áreas onde há revolvimento, no plantio direto não há o revolvimento do solo. O preparo é feito pela dessecação das gramíneas, com o uso de herbicida e outro mecanismo, com o objetivo de manter uma palhada que funciona como cobertura morta do solo, protegendo os raios solares, facilitando a infiltração da água e outros benefícios. Calagem. De modo geral, a cultura do milho é exigente em correção de acidez, principalmente aqueles sob vegetação do cerrado, que apresentam também toxidez de alumínio e deficiência de calcário e magnésio. A quantidade de calcário a ser aplicada deve ser de acordo com o resultado da análise química e física do solo. As orientações devem ser feitas por um técnico que também recomendará o tipo e a forma de aplicação do calcário.
Época de plantio. A época de plantio deve seguir o recomendamento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático do Ministério da Agricultura. Normalmente, o plantio ocorre nos meses de outubro, novembro e dezembro. Quando o plantio é realizado em dezembro, é necessário escolher a cultivar de acordo com as orientações de um técnico. Adubação. Adubação de plantio. Adubar também de acordo com a análise de solo. De modo geral, a recomendação varia se a produção destinar a grãos ou silagem. Na ausência da análise de solo, pode ser utilizada uma das seguintes recomendações básicas por hectare: 300 a 600 kg de NPK 4,14,8 mais 2,5 kg de zinco, 200 a 500 kg de NPK 8,28,16 mais 2,5 kg de zinco, 200 a 500 kg de NPK 4,30,16 mais 2,5 kg de zinco, 200 a 500 kg de NPK 4,20,20 mais 2,5 kg de zinco, 200 a 500 kg de NPK 4,30,10 mais zinco. Adubação de cobertura. A adubação de cobertura pode ser realizada em uma ou duas etapas, de acordo com a orientação técnica. A primeira é feita quando as plantas apresentarem 4 a 6 folhas e a segunda quando as plantas apresentarem 8 a 10 folhas. Utilizar uma das seguintes recomendações por hectare: 200 a 250 kg nitrocálcio, 250 a 300 kg de sulfato de amônia, 100 a 150 kg de ureia. No caso de cultivo destinado à produção de silagem, recomenda-se a utilização de adubo formulado para adubação de cobertura: 200 a 250 da fórmula 20-0-20, 200 a 250 da fórmula 20-0-10. Espaçamento e plantio. A produtividade da lavoura depende da população de plantas, por isso, deve-se utilizar o espaçamento e a quantidade de sementes adequados. Cada variedade ou híbrido tem uma população de plantas ideal por hectare. O espaçamento varia entre 70 a 80 centímetros entre as linhas. Densidade: 5 a 7 sementes por metro para plantio em linhas. Para plantio em covas, usar a mesma quantidade de sementes em cada metro. Profundidade: 3 a 5 centímetros. Controle de pragas. As pragas que atacam a cultura do milho têm aumentado de importância nos últimos anos. Junto com isto vem a preocupação de qual a melhor estratégia de controle para amenizar os danos econômicos com o menor impacto ao meio ambiente. Diante disto, o Manejo Integrado de Pragas (MIP) assume papel importantíssimo. A identificação da praga, seus hábitos, os danos que ela pode acarretar para determinar o momento certo de intervenção torna-se imprescindível. O tratamento das sementes é uma forma de controlar as pragas inicial que reduzem em grande parte a população das plantas, em uma das maiores causas de baixa na produtividade. Para o controle de pragas da parte aérea, o monitoramento da lavoura torna-se indispensável para detectar o aparecimento de pragas, o desenvolvimento delas e determinar o momento certo de fazer o controle. Com produtos químicos, com produtos alternativos ou controle biológico, hoje bastante utilizado e com eficiência.
pode ocorrer pragas aéreas como lagartas e vaquinha. No caso do controle químico, utilizar somente produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos e cadastrados para o cultivo da cultura do milho. Obedecer rigorosamente ao período de carência, às dosagens e aos cuidados na aplicação e ao uso de equipamentos de proteção individual para a segurança do aplicador. Colheita. A colheita deve ser realizada quando os grãos atingirem entre 15 a 18% de umidade, o que ocorre quando a planta apresenta folhas e gomos secos, espigas dobradas facilmente destancáveis e com ponta voltada para baixo. A permanência do produto na lavoura por muito tempo aumenta o ataque de pragas que causam prejuízo durante o armazenamento. Após a colheita, fazer a secagem dos grãos até a umidade de 13% para serem armazenados. A colheita pode ser manual ou mecânica, realizada com colheitadeira acoplada ao trator ou automotriz. É isso, pessoal. Se foi útil para vocês, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima.